O sonho de ser um jogador de futebol, o sonho que quase toda criança dentro da comunidade tem. Começa agora o terceiro episódio da minha vida, a série da minha vida, aonde uma criança criada na comunidade, que passou a ser um viciado em drogas, se tornou um pastor, ajudou muitas pessoas e hoje nós somos um assessor parlamentar. Como que aconteceu essa transformação, nós vamos estar contando nessa série. Nesse terceiro episódio, falando sobre o sonho. O sonho, eu tinha um sonho muito grande desde criança de ser jogador. Minha vida toda, principalmente ali na comunidade, era viver jogando bola. Jogando bola no Brizolão, indo para o Tijolinho, que era um pouco mais longe. E eu entrei na escolinha que existia no Clube do Cocotá. Foram meus primeiros passos para a realização desse sonho, de ser um jogador de futebol. E conforme cada jogo, cada treino, a gente ia alimentando essa esperança dentro de nós de poder um dia ser jogador. Minha mãe ali, eu via todo o esforço dela de sair do trabalho, ter que me levar para a escolinha, ficava esperando, mesmo cansada, depois me levava para casa e a gente foi crescendo com esse sonho. Foi uma coisa que eu digo que, por certo ponto, até meio que prejudicial. Porque como eu tinha esse sonho muito grande de ser jogador, eu achava que não existiam outros caminhos. Eu nunca me importei muito em querer estudar. Mesmo minha mãe ali em cima de mim, querendo forçar que eu fosse um bom aluno, que eu estudasse, eu nunca quis muito estudar. Sempre existiu o meu sonho de ser um jogador, mas também existia o sonho da minha mãe. A minha mãe, ela tinha um sonho que eu me formasse, que eu tivesse a minha faculdade em alguma coisa. Segui o mesmo caminho a qual a minha irmã vinha seguindo, mas eu não queria saber disso. Eu queria de viver na rua, eu queria viver jogando bola e jogando bola. Se eu pudesse, eu passava o dia todo jogando bola. Como eu relatei no último episódio, nós saímos da comunidade depois que meu pai presenciou uma troca de tiro, ficou desesperado, e eu fui morar num bairro, não vou dizer nobre, né, o principal bairro nobre da Ilha do Governador, mas um bairro bom, onde tem pessoas que têm uma condição financeira boa, e nós conseguimos ir morar nesse bairro. Nesse bairro eu fiz muitas amizades, a gente vivia na rua, era uma rua que tinha mais ou menos uns 20 jovens, tenho contato com 70% desses jovens até hoje, que hoje não são mais jovens, mas o sonho de ser jogador, ele continuou existindo dentro de mim. E foi onde que eu fui primeira vez fazer um teste. Eu fiz um teste no Clube do Madureira. Na época, era lá em Guadalupe. É Guadalupe o nome do lugar? Eu acho que era Guadalupe mesmo. Eu não me recordo aqui exatamente o nome do lugar. E esses primeiros treinos, eu ia com a minha mãe. A gente pegava um ônibus na Ilha do Governador. Descia ali na Avenida Brasil, antes de chegar aquele bombeiro. Sabe aquele bombeiro que tem um retorno para você retornar? Era bem ali. A gente que tem até um mercado, um ponto de um mercado. Então eu descia ali naquele ponto e a gente entrava naquela rua que tem um posto de gasolina de esquina. Ali eu acho que é Guadalupe mesmo. Não sei se é Guadalupe. E a gente entrava nessa reta aí dessa rua e eu comecei os primeiros treinos ali. O treinador era o Oman, na época, eu lembro o nome dele. E o que auxiliava ele era o Serginho. E o teste era para mim ficar um mês fazendo esse teste. Só que eles gostaram de eu treinando, eu treinava de zagueiro na época, e eu fui ficando mais tempo, foi passando mais tempo. Minha mãe indo me levar, tem uma situação que eu nunca esqueço, né? Acontece coisas com a gente, criança, que a gente nunca esquece. A gente vinha andando também desse treino até lá na frente, na Avenida Brasil, eram uns 10 minutos andando, e na Brasil a gente pegava o ônibus até o Caracol, ali no Parque União. E eu me lembro uma vez que eu com a minha mãe, eu entrei dentro do ônibus e ela não entrou. Não, ela entrou dentro do ônibus e eu fiquei. E quando eu fiquei no ponto, e ela foi passando, porque o motorista não deixou eu entrar na frente, que eu entrava pela frente, né? E ela entrava por trás. O motorista não deixou eu entrar, eu desci e ela já tinha entrado. E ela foi me olhando e eu olhando para ela assim, ela passando no ônibus. Foi uma sensação horrível. Um medo, só que graças a Deus eu fui inteligente de ficar no mesmo local. A minha mãe desceu no ponto da frente, veio andando desesperada, morrendo de medo. Eu tinha por volta aí de 12 anos, 13 anos.
e ela veio andando desesperada, me encontrou e a gente retornou para casa. Eu fiquei nesse teste no Madureira, que era nesse local, eu lembro que o federado do Madureira treinava em Sulacap, e a gente que fazia o teste treinava nesse campo. E eu fiquei por volta de uns 7 meses. Era para eles terem me liberado, com um mês, era o período, mas eles me seguraram 7 meses, estava naquela. O Oman me chamou, eu lembro como se fosse hoje, chamou eu e minha mãe e falou: olha, a gente gostou do seu filho, mas os zagueiros do Madureira Federado são muito bons, tem um que está inclusive até na seleção brasileira. Então, para não atrasar a vida do seu filho, a gente vai liberar, vocês procuram fazer teste em algum lugar e depois vocês retornam. Se não conseguir em nenhum lugar, vocês retornam para cá. Aí eu lembro que eu só procurei mais um, que foi no Olaria, e na época a gente fez uns testes, foi no campo do Exército, ali perto do Parque União, em frente ao Parque União. Eu acho que é o 24 BIP que se chama ali, né? Quando você sai da Ilha do Governador e já vai pegando assim a Avenida Brasil. Eu fiz ali uns 4, 5 testes e eu não quis ir, parei, não estava vendo. Aí já começou a desacreditar, a ficar cansado e querendo rua e não querendo mais aquele compromisso. E foi quando eu retornei a esse treino no Madureira. A gente parou em mais ou menos novembro, aí eu fiz uns testes de dezembro, fevereiro no Olaria, e eu retornei lá mais ou menos em março. Quando eu retornei, a minha mãe já não estava tendo condição de me levar. Eu já tinha passado aí praticamente um ano, eu tinha 14 quando eu comecei mesmo com ela, 13, 14, já estava com quase 15 anos, e eu comecei aí sozinho, mesmo com 14, 15 anos, minha mãe não querendo, mas eu quero ir, eu quero ir, eu quero treinar, eu quero ir, eu quero ir. E eu comecei a ir para esse treino, eu descia na Avenida Brasil, aí nós descobrimos o ônibus 378, que ele, ao invés de a gente descer na Avenida Brasil, ele dava o retorno no Bombeiro, né? E entrava para essa rua e me deixava em frente ao campo. Na hora de voltar a mesma coisa, eu pegava o 378, descia no Parque União e a gente voltava. E eu fiquei esse período aí, durante também foi mais uns 5, 6 meses treinando e não deu certo. Parei de novo no Madureira e me dispensaram, continuei jogando bola, até que um amigo meu, o Feijão, conhecido como Zuza aqui na Ilha do Governador, ele, o Jefinho, que são meus amigos até hoje, o Neto aqui da ilha, não lembro se tinha mais alguém, estava treinando no Coleginho de Irajá. E eles sabiam que eu não estava mais no Madureira. Na verdade, só o Zuza era meu amigo na época. O Jefinho eu conheci nesse clube. E o Zuza me chamou para ir lá. E foi quando eu comecei a ir no Coleginho de Madureira. Cheguei desacreditado, se eu não me engano. Tinha um profissional e os juniores. E eu estava já com uma idade já estava com meus 17, 18 anos, mas já estava bebendo, já tinha me envolvido com drogas, experimentado algumas drogas. E eu comecei a treinar com eles nos juniores, depois comecei a treinar no profissional mesmo, a gente ainda não tem idade ali só de profissional, a gente ainda tinha idade de juniores, mas também não deu certo, ficamos um período, era o professor Paulo Santoro, fizemos diversos jogos legais, mas não deu certo. Depois a gente começou a treinar especialmente separado com esse professor em Copacabana, eu, Jefinho, Neto, Daniel do Falhete Fogueteiro, o Zito, que eu acho que era de Niterói, e o Zuzi. Ficamos um período também treinando, sonhando e resumindo, não deu certo. Não conseguimos se tornar profissional. Muitas das vezes a bebida também atrapalhou, o vício das drogas, porque assim, para a pessoa que já está num clube mesmo, essas coisas já atrapalham. Imagine para quem ainda nem chegou, para quem ainda está lutando, galgando para chegar. Então a gente não conseguiu realizar esse sonho de criança e essa frustração também potencializou a nossa vida nas drogas, porque como eu não tinha um plano B, eu comecei a pensar, e agora? O que eu vou fazer da vida? E agora? O que vai acontecer? E foi aonde que eu comecei a me envolver literalmente com os vícios, porque por causa do futebol eu ainda evitava, eu ainda não tinha me entregado, mas eu já usava, já estava perdendo noite de sono, balada,
Mas depois que o futebol deu errado, foi a época que eu me entreguei literalmente nos vícios. E foi aonde que eu quase perdi a minha vida. No próximo episódio, eu vou contar como que foi o início da minha vida nos vícios. Aquele início que eu usava só por usar, que eu usava só em festa, que eu usava só para se amostrar. Daqui a pouco começou a usar todos os dias, virou uma rotina, virou uma necessidade, se tornou um grande vício. Eu vou começar a detalhar como que foi a minha trajetória com as drogas e com os vícios, tá bom? Deus abençoe a sua vida e não perca a nossa série, todas as quinta-feiras, 20 horas. Envie essa série principalmente para as mães que hoje têm o seu familiar nos vícios, para elas entenderem que vícios têm cura. É possível alcançar uma vida transformada. Um grande abraço para todos vocês.